negociação só é respeitado na mesa de negociação se você tem capacidade de organizar o trabalhador. De fazer paralisação, de fazer greve, de fazer mobilização. Senão você pode ter informação que for, pode ter estudado o tanto que for, pode ter feito o estudo que for, que eles vão dar bulhufas para você. Né? Porque a única força que o trabalhador pode fazer contra o empregador, sobretudo nas grandes empresas, é parar. É ameaçar o processo que permite ele ganhar dinheiro. Individualmente ele não pode fazer nada. Nada. Acabar aí com... A maioria dos sindicatos brasileiros são burocratizados mesmo, tá? Sou defensor abstrato disso não. Tem que derrubar as burocracias, construir outra ferramenta, outra alternativa. Eu tava pensando nisso, assim, sabe? Trabalho importante esse você faz, aí você leva num sindicato que é uma bosta, que o trabalhador hoje tem raiva do sindicato. Muitos têm. Muitos têm. Pegar aqui na nossa região, por exemplo, agora o sindicato fez uma parada lá que todo trabalhador tinha que levar uma fichinha lá assinada para falar que não quero fazer parte do sindicato. Sim. E aí chega lá, os caras ficavam horas e horas numa fila gigantesca, esperando. Você podia perguntar para todo trabalhador da fila, você quer estar aqui? Ele falava assim, não, eu não quero estar aqui. Então, assim, você vê que são sindicatos que são feitos para beneficiar poucos que estão ali. Quem ganha com isso é o líder do sindicato ali. Claro. E a população continua se ferrando. Não. Esse sindicato que eu vi aqui, todos os trabalhadores que passaram lá tinham que ir lá e abrir uma ação contra o dono, sei lá, o líder desse sindicato, velho. Sim. Cara lá, mulher grávida, gestante, idoso. Numa fila por horas e horas ali. No sol, em pé no sol, no meio da rua. No meio da rua, eu digo na calçada. Quando tava chovendo, tomando chuva, porque o cara... Ou ele vai perder um dia de serviço dele, que vai ser descontado. Ou senão o cara vai ter que arrumar uma indigestão lá com o patrão, e o patrão pode ser filho da puta, mas mais filho da puta é o sindicato que obriga o cara a ficar lá, ué, pô. A conscientização não chega com isso aí? Claro. Veja só, sim e não. Primeiro, os sindicatos foram uma ferramenta tão poderosa que eles tiveram que ser domados. Então o Brasil, por exemplo, todas as primeiras conquistas que a gente teve aqui no Brasil, a primeira lei de férias, porque não existia, tá? Que eram de 2 semanas. A primeira caixa de previdência, as primeiras caixas de previdência, primeiro esboço de 13º, tudo foi com as mobilizações que aconteceram no Brasil entre 1917 e 1920 e poucos. Greves espontâneas, organizadas, os sindicatos nem eram legalizados. A ação sindical era feita de maneira clandestina. Depois, quando Vargas institucionalizou isso, algumas décadas depois, ele criou o imposto sindical para que o sindicato fosse financiado à época sem consentimento do trabalhador. Ele criou um negócio chamado unicidade sindical, que fragmentou os sindicatos em 857 milhões. O Brasil tem hoje uns 12 mil sindicatos, 12, 13 mil sindicatos. A maioria dos países tem 20, 30, 50 no país inteiro, sabe? Por que você fragmenta? Porque você perde o poder de ação e de articulação. E legalmente você não pode nem unir esses sindicatos. Eles estão só em confederações por setor. Entre os setores você não consegue. Tem as centrais sindicais, mas elas não são oficiais, tá? A central sindical não pode assinar nada. Então, e além disso, ele fez um sindicato que Vargas institucionalizou ele assim, que separou completamente a estrutura sindical do local de trabalho. Então ela não funciona com pessoas sendo eleitas por local de trabalho, para representar no sindicato, tem uma quantidade fixa de diretor, tem bases com 1 milhão de pessoas e tem aquela quantidade X de diretor, tá com 500 pessoas e tem a mesma quantidade, tá entendendo? Então ela foi instrumentalizada, a estrutura sindical brasileira foi instrumentalizada pelo Estado com Getúlio Vargas, que se baseou na legislação sindical de Mussolini na Itália, tá? Para que ela criasse sindicatos que não servissem para a organização da classe trabalhadora, que fossem instrumentalizados, burocratizados em um braço do Estado.
Caramba, velho. Isso está na Foi criação sabotado do sindicato. também. E isso depois de 20 anos de sindicatos que se organizavam espontaneamente, de forma clandestina, e onde teve as primeiras grandes conquistas e tudo. Então o certo era acabar hoje com todos os sindicatos e refazer isso daí. Já existem lutas em curso no Brasil para reformulação disso tudo, entende? O problema é que as coisas são distorcidas, né? Por exemplo, você acabou com o imposto sindical durante o governo do Temer. Bolsonaro, Temer, né? Foi o Temer. É. Mas não acabou com a unicidade sindical. E uma coisa sem a outra não faz sentido. Sabe por quê? Porque a unicidade sindical é um sindicato por setor e por região. Os sindicatos ficam todos desse tamanhozinho. Aham. Então ele acabou com o imposto sindical, mas se manteve os milhares e milhares de sindicatos. São sindicatos tão pequenos que não tem nem como se autofinanciar. Você está entendendo? Sim. Então, sim, precisava de uma reforma sindical completa, de uma estrutura sindical completa que tem no Brasil. Mas tem muitos sindicatos que, apesar desses obstáculos, apesar da estrutura ser feita para ele ser engessado, os trabalhadores na marra, criando critérios internos, com muita atividade, muito contrário com a base, se organizam. Tá? Se organizam, levam lutas adiante, travam batalhas, têm confiança dos setores que são representados, tá? Porque tem muitos sindicatos sindicato bem estruturado e alinhado, ele é fundamental para dar continuidade na revolução. Buscar filiação em massa. Só o sindicato não é suficiente para a transformação geral da sociedade. O sindicato ainda está dentro dos limites do que é a própria negociação na sociedade capitalista, né? Mas organizar a partir das estruturas de trabalho é fundamental. Isso é complicado, você vê. É porque um ruim, ele acaba com o serviço de todo mundo, entendeu? E tem um ruim, velho. Vamos buscar filiação em massa. Você acaba deixando um líder do sindicato tão poderoso, que eu acredito que numa revolução, dificilmente esse cara não vai querer continuar no poder. Cara, revogabilidade de mandato a qualquer momento. Eu acho que são duas medidas anti-burocratização que são muito simples, assim. É mesmo? Primeiro, o cara vai ganhar a remuneração de um trabalhador qualificado, normal. Beleza. Que não passa disso. E segunda, o mandato pode ser revogado a qualquer momento. E terceiro, você tem que ter organismos periódicos. Eu posso dar o exemplo até do Partido Bolchevique, sabe? Da Revolução Russa 17. Não sei se sabe. Lenin perdeu a maioria das votações que ele teve dentro do Partido Bolchevique. Até a Revolução de Outubro, ele queria que ela acontecesse numa data X e ele perdeu. Porque a turma votou a maioria para que ela acontecesse tempos depois para coincidir com o Congresso dos soviets, que eram esses conselhos de trabalhadores. E ele achava que podia perder muito tempo até ali, que era melhor fazer antes e depois votar. Ele perdeu essa votação. Ele perdeu uma votação atrás da outra. Entende? E não era ele era um líder no sentido de que era o cara respeitado, que era referência pela trajetória, pelo que tinha feito, mas não no sentido de poder absoluto. Entende? A noção de liderança, às vezes, ela é pervertida, corrompida, é um termo melhor, né, do que pervertida. Ela é corrompida no nosso dia a dia, porque o papel de liderança dentro da empresa necessariamente é um déspota. Pelo próprio papel que ele tem a serviço da lucratividade da empresa. Mas toda atividade cooperativa precisa de líder. Precisa de liderança. Sim. Toda atividade cooperativa. O problema é quando esse líder está a serviço de uma acumulação abstrata que não tem nada a ver com a necessidade das pessoas que estão envolvidas ali. Você está entendendo? Ele não é líder, é chefe. Ele pode ser líder também, mas além de líder, ele é chefe, ele é autoritário, ele é um déspota. Porque o líder só vai organizar, ele só vai liderar ali, né? O chefe não está liderando nada, ele está ordenando e você tem que difícil selecionar essas pessoas que não têm esse viés, né? Para essa atividade, você concorda? Entendo. Mas veja, o processo de construção de alternativas dos trabalhadores, seja no movimento sindical, partidário, etc., ele se diferencia do processo no interior das empresas, porque ali você não tem um processo de acumulação de capital, de nada disso, você está entendendo? Onde você está ganhando, está se beneficiando em torno disso. É claro que para isso é preciso uma organização que não receba dinheiro de empresas para poder fazer os favores, e você está entendendo? E coisas do gênero. É preciso um sindicato que seja independente, né? Mas se você está dentro de uma organização que ela não envolve, ela não é regida por um processo de acumulação, isso pode acontecer. Se você está dentro de uma empresa que é regida por um processo aí, por definição, não pode acontecer, porque é a acumulação que rege o processo inteiro, né? Agora, tem chance de desvios? Tem, claro que tem. As pessoas têm que estar atentas e combater. Só que é o que você falou. Tem que reciclar. Deu errado, Sim. meu filho, trocou, tchau, tem obrigado. Tem nada de garantido na história. Quem te dizer que tem algo de garantido, tá te enganando. Não tem nada de garantido. A gente tem que estar atento